Então, outra coisa. Ele está dizendo, me associou a uma quadrilha. Ele está chamando a Igreja Maranata de quadrilha, a cúpula de quadrilha. Ele está chamando. Porque ele está reclamando aqui, ó, que eu associei ele a uma quadrilha. Não, o Ministério Público associou ele aos fatos dos demais membros da Igreja Maranata. Olha o que constou na petição do processo do pastor Antônio Carlos de Oliveira. Prestem atenção. Sua imagem associada a insinuações de adultério. Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Conforme prometido na live de ontem, hoje eu vou apresentar para vocês a peça do processo que o pastor Antônio Carlos de Oliveira, o Cacá, moveu contra o Google, o YouTube, com o propósito, primeiro, de remover o vídeo que relata a denúncia do Ministério Público em relação à imputação que foi feita a ele nesta peça de denúncia. Então, o primeiro propósito é esse. Mas esclarecendo aqui, primeiro, o canal TV Manaim é um canal de cortes. Isso consta na própria descrição do canal. Ele é um canal de cortes. Então, o canal de cortes, ele pega um corte de um vídeo de um outro canal e ele, na descrição, ele apresenta ali, corte de um outro vídeo, e ele indica qual é o vídeo, coloca o link ali do vídeo original. Para quê? Porque se a pessoa ela precisa de uma contextualização maior, ela vai assistir o vídeo completo no canal original. Entendeu? Então, canal de cortes é isso. Você não coloca o vídeo completo, porque às vezes o vídeo original ele é muito longo, ele é muito extenso. Então, você retira dali algumas partes e, no caso, neste caso da denúncia do Ministério Público, a denúncia ela diz respeito a diversos denunciados. Mas no canal de cortes ele fez o seguinte, ele foi pegando cortes dos trechos referentes a cada um dos denunciados. Por exemplo, um corte que reuniu as partes da denúncia que diziam respeito ao pastor Gedeu Tigueiros, outro vídeo, outro corte contendo as partes do vídeo que contém a denúncia do pastor Amadeu Loureiro, e outro corte apresenta-se então os trechos onde foram citados o pastor Antônio Carlos de Oliveira, e assim por diante. Então, é um canal de cortes. Então, você não pode pretender em um vídeo, que é um corte, ter o contexto completo. E é assim com todos os canais de corte. O importante é que no canal de corte você tenha a indicação do link do vídeo completo. Porque, vamos supor, olha, eu assisti esse trechinho aqui, mas eu não entendi bem, afinal, de que se trata. Eu queria saber que denúncia que é essa, quando foi. Então, você vai clicar no link que remete para o vídeo original e lá você tem todo o contexto. Então, quer dizer, isso é importante de explicar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês. Vejam, aqui, olha só, eu estou na internet, isso aqui, ao vivo aqui na internet, né? Online, melhor dizendo. Então, aqui eu estou na internet, esse é o canal TV Manaim. Eu estou aqui com a minha conta, essa conta aqui é a conta, tá vendo aqui, ó? É a conta do canal Manaim, que é um canal meu, muito antigo. Então, neste canal aqui, inclusive, eu pago uma assinatura, né, do YouTube, então aí eu não vejo propagandas, tá? Então, este aqui é o meu canal, é o canal que normalmente eu uso. Então, vejam só. Nos outros canais, o canal, por exemplo, Solon Pereira, ele é um canal que eu não pago o YouTube, nada, né? Então, ele é um canal que, se eu for assistir alguma coisa por ele, eu vou pagar propaganda. Mas nesse aqui do canal Manaim, não. Então, aqui fica até mais fácil para eu mostrar para vocês. Porque evita de passar alguma propaganda quando eu acessar alguma coisa aqui.
Então vejam só, então aqui eu estou no canal TV Manaim e vejam que o canal TV Manaim agora ele tem um banner. Olha, já viram aqui o banner? Ele tem um banner e aí aqui a explicação do nome. Então, para quem pensou que era TV de televisão, não, é Trincheira dos Valentes Manaim. Então ele vai dizer aqui, ó, vou abrir, tá vendo aqui, ó, descrição do canal. Trincheira dos Valentes TV. Acampados com os Anjos Manaim. Então aqui vamos dizer assim, é a designação. Por que ele se chama TV Manaim? Ele se chama TV Manaim, pelo que está aqui, olha só, porque é TV, Trincheira dos Valentes, e acampado com os anjos, porque Manaim é acampamento dos anjos, não é? Então, é o local de onde as pessoas que são valentes estão entrincheirados para esta luta do bem contra o mal. A ideia é essa aqui. Então, vejam, e aqui está a explicação, olha. Cortes, tá vendo aqui, ó? Cortes dos canais que denunciam doutrinas e práticas heréticas da Igreja Cristã Maranata. Então, aqui está a descrição do propósito do canal TV Manaim. Cortes, ele é um canal de cortes. Este canal TV Manaim, olha só, ele foi criado em 13 de janeiro de 2025. Ele tem apenas 17 vídeos e tem 69 mil visualizações. Então é um canal com apenas 17 vídeos que foi criado em 13 de janeiro de 2025. Tá? É a data de criação deste canal, ok? Bom, o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui já antes de passar para a peça do processo? Bom, em cada vídeo, obviamente, vamos supor, sim, eu vou aqui, vamos supor, vou abrir aqui, vamos aqui, ó, o segredo, né, o segredo aqui, ó, Pastor Amadeu Loureiro, o segredo de Amadeu e de sua esposa linda. Então, se eu clicar aqui, então vai começar o vídeo, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que em todos os vídeos dos cortes, você vier aqui, olha só, tá vendo aqui, ó, 5.400 visualizações há um mês. Tá vendo? Então, este corte ele foi colocado há um mês, mas o vídeo original está lá no canal Maranata Anátema desde janeiro. Deixa eu mostrar então para vocês, tá vendo? Aqui está o canal Maranata Anátema. Mais uma vez, estão vendo? Eu estou aqui no meu canal aqui, Manaim. Tá vendo? Estou usando o meu canal Manaim e estou acessando a internet como qualquer outra pessoa. Então, aqui está Maranata Anátema. Se eu vier, por exemplo, aqui, olha só. Este é o vídeo original, ó. Porque o MP chamou a cúpula da Igreja Maranata de... deve ser de... Deixa eu ver aqui. Por seu turno. Porque o MP chamou a cúpula da Igreja Maranata de organização criminosa, conheça a denúncia. Então, este é o vídeo original. Quando este vídeo original foi publicado? Olha, abri aqui a descrição dele. 10.150 visualizações, estreou em 19 de janeiro de 2025. Então, este vídeo original, ele é de 19 de janeiro de 2025. Isso é muito importante, por quê? Porque quando o pastor Antônio Carlos de Oliveira, ele ingressa com um processo reclamando do corte da parte dele, dá a impressão de que eles não conheciam que este material, este conteúdo já estava desde janeiro já publicado. Ele não é nenhuma novidade. Então, o que é até estranho, por que é que eles entraram então somente agora e contra o canal TV Manaim? A minha suspeita que é o seguinte, o problema não é exatamente aqui o fato dessa denúncia que já é conhecida desde 2012. É conhecida assim, o fato da prisão, né, do processo, tudo, aquele foi desde 2012 para 2013. Mas o processo ficou resguardado em segredo de justiça e veio a se tornar conhecido, pelo menos eu somente tive acesso ao processo agora neste ano 2025, em janeiro de 2025. Então, é que ele se tornou público, tanto é que alguém foi lá no site do STF e abriu o processo e encaminhou a peça do Ministério Público. São diversas peças que estão lá no site do STF
Mas, enfim, só interessava essa aqui, porque essa descreve as condutas das pessoas que foram denunciadas. Então, tá bom. Então, nós temos aqui mais este fato que é importante destacar com vocês. Ao que parece, pelo menos ao que me parece, o problema é que é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês. Me parece que a Igreja Maranata está instrumentalizando os pastores para ingressar contra o canal TV Manaim, não porque a denúncia seja vamos dizer, uma novidade agora do mês de maio para junho, porque ela já está lá no canal Maranata Anátema desde janeiro, mas porque eles não gostaram do nome do canal TV Manaim, né? Tá aqui, né? O canal TV Manaim é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que é esse aqui, né? Eles não gostaram do nome, porque o canal se chama TV Manaim. E a Igreja Maranata, ela não tem como é que chama isso aqui? Esse nomezinho, tá vendo aqui em cima, aqui, ó? Este nome, esse endereçamento aqui, ó. YouTube, tal, TV Manaim. Ela não tem este domínio do TV Manaim. Então, este canal, originalmente ele é TV Manaim. Ou seja, antes da Igreja Maranata ter a designação TV Manaim, o TV Manaim já tinha sido reservado para o YouTube neste endereço, TV Manaim. Eu não sei por que exatamente, eu não sei se eles queriam ter esse domínio aqui no YouTube, TV Manaim, porque se você for lá no canal, vão lá no TV Manaim da Maranata, você vai ver que o nome do canal, o canal da Maranata, não é TV Manaim. É o canal oficial da igreja, eles só colocaram lá essa designação aqui, tá vendo? A TV Manaim, isso aqui qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode chegar no seu canal e ir lá. E como é que você quer chamar o seu canal? Eu quero chamar de TV Manaim aqui. Isso aqui podemos colocar. A Igreja Maranata, ela foi lá no canal do YouTube dela, que é o canal Maranata, não sei o que. Deixa eu ver se eu consigo, então, acessar aqui com vocês pelo YouTube, né? Estão vendo aqui, ó, eu estou na minha conta, né? TV. Vou colocar Igreja Cristã Maranata, né? Igreja Cristã Maranata. TV Manaim. Olha só. Então tá. Vocês estão vendo aqui, ó, TV Manaim, né? Então eu vou clicar aqui no TV Manaim. Preocupe. Mas olha só, eu vou até tirar essa imagem aqui, senão depois ainda vão reclamar que eu estou ainda com direitos autorais, tá? Tá vendo? Olha só, tá aqui escrito TV Manaim, mas esse não é o nome do canal da Igreja Maranata. O canal do YouTube é esse aqui, ó. É esse aqui, Igreja Cristã Maranata, @Igreja Cristã Maranata Oficial. Eles simplesmente chegaram lá e mudaram isso aqui para TV Manaim. Mas o nome, o arroba, tal, olha aqui, o TV Manaim não, o TV Manaim, ele é originalmente, olha aqui, ó, @TV Manaim, esse é o nome do canal, olha aqui o endereçamento dele aqui em cima, youtube.com/TV Manaim. Então, quem é o dono do domínio deste endereçamento TV Manaim é o canal TV Manaim, não é o canal TV Manaim da Igreja Maranata, porque o canal TV Manaim da Igreja Maranata nem existe registrado no YouTube. O que você tem lá no TV Manaim deles é o canal da Maranata, entenderam? Vou voltar aqui até para que vocês possam ver, né? Olha só, tá aqui, eu tô cobrindo a imagem aqui, tá vendo? Ó, Igreja Cristã Maranata, vocês conseguem ver aqui, ó, tô mexendo aqui com o mousezinho aqui em cima, tá vendo? Então, TV Manaim é só o nome que eles colocaram aqui, que qualquer um escreve, mas não é o endereço, eles não têm esse domínio, o domínio não é deles, o domínio é do canal TV Manaim. Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque a impressão que eu tenho é que a Igreja Maranata, ela queria, o registro TV Manaim no YouTube. Só que ela não pôde registrar, porque o canal TV Manaim, Trincheira dos Valentes Manaim, já tinha sido registrado lá atrás, antes dela. E aí ela ficou muito incomodada pelo fato de ter um outro canal TV Manaim que coincide com aquilo que ela quer chamar a TV que ela vai criar, ou já criou, não sei nem se já criou. Ela vai criar uma TV
está negociando aí para comprar, não sei se vai criar uma concessão nova, e vai se chamar TV Manaim. Então, o que acontece? Só que ela não pode, no YouTube ela não pode mais usar o TV Manaim como domínio, porque este domínio já foi reservado antes. Entenderam? Eu acho que então o que ela quer? O que a Igreja Maranata quer? Ao que me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que a Igreja Maranata quer derrubar o canal TV Manaim para depois se apropriar deste domínio TV Manaim. Tá certo? Agora, o que é o TV Manaim aqui? Trincheira dos valentes, né? Pessoas que estão aí entrincheirados, né? Resistindo contra o mal. Então, ó, trincheira dos valentes, olha aqui, ó, acampados com os anjos contra as hostes malignas, TV Manaim. Entenderam agora? Mas aí, como é a Maranata? O canal TV Manaim, olha aqui, irmãos, olha só que coisa, olha aqui, ó. Tem 1.350 inscritos, tá aqui, ó, 1.350 inscritos. O que é esse canal, irmãos? Um canal com 1.350 inscritos? É nada. O canal da Maranata tem 1 milhão e sei lá quantos mil inscritos. Mais de 1 milhão de inscritos. E ela quer derrubar o canal que tem 1.300 inscritos. Vocês estão entendendo? Perceberam o que está acontecendo aqui? Então, o que acontece? Ela então... Ah, mas é porque o canal... Irmãos, o canal TV Manaim, até me perdoe aqui o canal, né? Ele é inexpressivo diante do contexto dos demais canais que tratam da Igreja Cristã Maranata. Salvo engano, o canal do pastor Osiel tem mais de 40 mil inscritos. O canal Maranata Anátema, deixa eu ver aqui quantos inscritos tem. O canal Maranata Anátema, ele tem 19.100 inscritos. O canal Maranata Anátema tem 19.100 inscritos. O canal Manaim, TV Manaim, tem 1.300 inscritos. Qual é a relevância? Qual é o alcance deste canal? É insignificante, inclusive perto dos demais canais. Percebem? Então vejam só, qual é a birra da Igreja Maranata? É com o nome, TV Manaim. É só isso, é o nome. Ela quer este domínio e ela resolveu então bombardear este canal. Mas como é que ela ia fazer isso? Primeiramente ela falou, não, a logo é parecida. A logo é parecida. Aqui está a logo do canal TV Manaim, tá certo? Aqui está a logo. A logo é parecida, o nome Manaim é meu. Olha só, irmãos, aonde nós chegamos. O nome Manaim é meu. O Manaim é nome bíblico, tá certo? Tem padaria Manaim, tem um monte de coisa que se chama Manaim. E tem um canal que se chama Trincheira dos Valentes Manaim. Irmãos, então o que acontece? Primeiro ela tentou derrubou alguns vídeos do canal, né? Dizendo que a logo era parecida e tal. Né? Aí foram feitos alguns ajustes e o canal então permaneceu, não conseguiram derrubar. Aí o que eles fizeram? Eles ingressaram com uma ação na justiça. A Maranata entrou com uma ação na justiça para tentar eliminar o canal TV Manaim. Vejam só, irmãos, só estamos falando de um canal de 1.350 inscritos. A Igreja Maranata, ela está tentando derrubar este canal com 1.350 inscritos. Este canal nem é monetizado. Nem é monetizado este canal. Não é? Então, quer dizer, e ela quer derrubar. Vocês imaginam isso? Ela entrou com um processo para derrubar o canal, né? Do TV Manaim e também para poder, olha, quem é o dono da conta e tal, e aquele negócio todo. Mas vejam só que coisa interessante. Ela não conseguiu, da primeira vez, quando ela tentou derrubar os vídeos. Ela não conseguiu eliminar na segunda vez. O canal ainda, né, tá aí, funcionando. E aí o que ela fez? Ela começou, a Igreja Maranata, aqui é o que eu estou imaginando. Ela começou a ver, olha... Tem vídeo de quem lá? Ó, tem vídeo do pastor Antônio Carlos, tem vídeo do Amadeu. Qual desses cortes aí que daria pra gente conseguir, né, minar ali no Poder Judiciário lá este canal? Aí eles encontraram dois
que é o Amadeu Loureiro Lopes, que eu vou deixar de comentar aqui, porque pelo que me mandaram a peça, até me mandaram a peça, eu olhei a peça, tá lá na primeira parte, lá tá dizendo que é público, mas na decisão liminar do juiz, fala, eu não entendi bem, mas fala alguma coisa sobre o segredo de justiça, então, por bem, é melhor a gente não avançar, então deixa, mas vai ser comentado sim, na hora certa, uma hora esse sigilo vai cair. Tá certo? É que nem o processo da Igreja Maranata, uma hora vai cair, vocês vão saber. Porque é que o pastor Amadeu Loureiro Lopes, entendeu? Pediu o sigilo neste processo. E o juiz concedeu. Por quê? Por quê? Vocês vão saber. Não vão saber agora, mas vão saber depois, porque uma hora esse sigilo vai cair. Entenderam? Mas então, aí eles pegaram o Amadeu. Amadeu, ó, você é o camarada que tem um vídeo lá que dá para poder derrubar o canal. Entra. Quem mais? O Antônio Carlos de Oliveira, muito obediente. Antônio Carlos de Oliveira é muito obediente. Outro dia, ele recebeu a missão de ir para o YouTube para associar os ex-membros a Abimeleque, né? Lá da descendência de Gideão, comparando os ex-membros a Abimeleque, a alguma rebelião, alguma coisa assim. E ele foi lá. Levou aquela mensagem lá sem pé nem cabeça, mas foi. Ele é obediente mesmo. Entenderam? E agora, então, ele ingressa, pastor Antônio Carlos de Oliveira ingressa com essa ação. E vejam, eles acharam lá alguns pontinhos lá. Não, aqui dá para derrubar. E eu vou mostrar para vocês exatamente isso hoje. Mas é importante que vocês vejam o seguinte. Por exemplo, se eu abrir aqui o processo do pastor Amadeu, por exemplo... Então você vai ter aqui, olha só, isso em todos os vídeos. Você pode abrir todos os vídeos do canal TV Manaim, você vai ver a mesma descrição. Esses que fazem referência aos cortes do canal Maranata Anathema. Então olha só, vou abrir aqui para vocês, tá vendo? Abri, aqui, isso aqui é online, tá, irmãos? Tá, ó, TV Manaim, então aqui, esse aqui é o vídeo do Amadeu, pastor Amadeu Loureiro, segredo e tal, né? Aí você tem aqui, ó, corte do vídeo. Todos eles têm esta informação. Primeiro, olha só, vamos voltar aqui. Primeiro, o próprio canal TV Manaim tem a informação de que ele é um canal de cortes. E na descrição de cada vídeo ele coloca corte de que vídeo? Olha, corte do vídeo, porque o MP chamou a cúpula da Igreja Maranata de organização criminosa. Conheça a denúncia. É este vídeo aqui, ó. É este vídeo aqui, ó, do canal. Ó, é este aqui, ó. Tá vendo? Por seu turno, é este vídeo aqui. Né? Tanto é, para provar para vocês aqui, se eu clicar, olha só, se eu clicar aqui, onde tá aqui, ó? Opa, aqui, ó. Porque, ó, tá aqui o link, ó. Vou clicar aqui. Por seu turno, aqui, ó, os membros da cúpula, estão vendo? Então, vou voltar lá. O pastor Amadeu, olha a mala. Então, eu estou fazendo questão de explicar isso aqui para vocês, irmãos. Isso é importante para vocês entenderem toda essa artimanha da Igreja Cristã Maranata e para você entender também este processo do pastor Antônio Carlos de Oliveira. Então vejam só, aqui ó, vou mostrar descrição do vídeo. Então tá dizendo que é corte, tá dizendo qual que é o vídeo e tem o link do vídeo. E aí tem esclarecimento importante. Vou ler para vocês. Em 2013, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou uma ação penal contra... eu não sei se o termo seria ajuizou uma ação, não, sim, eu acredito que sim, né? Ele deu início a um processo que passou por uma investigação e depois apresentou a denúncia ao Poder Judiciário, o Judiciário recebeu e tudo mais. Mas enfim, aqui não é a linguagem absolutamente técnica, né? Mas é só para que você possa entender. Então, envolvendo acusações de desvio de recursos, falsidade ideológica e organização criminosa, são as imputações do Ministério Público. Após mais de uma década sob sigilo judicial, o processo foi encerrado em 2025 por extinção da punibilidade, prescrição, tornando-se público. Os trechos da peça de denúncia do Ministério Público reproduzidos neste vídeo, então são trechos da peça do Ministério Público que são reproduzidos neste vídeo, mas que que são cortes do canal no Maranata Anathema, tá certo?
possuem suas bases em documentos oficiais, exclusivamente em relação aos pastores que ainda integram o corpo ministerial da ICM. Eu disse isso lá no canal, no vídeo que eu gravei, que foi postado no canal Maranata Anátema, que quando eu gravei o vídeo, eu disse, olha, eu vou pegar essa peça de denúncia, eu vou tratar aqui apenas em relação aos pastores que ainda são pastores da Igreja Maranata. Aqueles que morreram, aqueles que já saíram, aqueles que se desligaram, esses, deixa pra lá, entendeu? Esses aí já foram abençoados de conseguir ficar livres do imbróglio todo, entenderam? Então, graças a Deus por isso. Mas eu digo aqui, olha só, alguns em exposição em lives, ou seja, são pessoas públicas, e mensagens postadas no YouTube no canal oficial da igreja. E aí, olha só, essa informação é importante, vou marcar aqui, ó. Ressaltamos que nenhum dos nomes citados foi condenado criminalmente. Olha só, irmãos, olha o que consta da descrição do vídeo. Ressaltamos que nenhum dos nomes citados foi condenado criminalmente. Não houve condenação, porque o processo caiu na prescrição. Não houve julgamento do mérito em relação aos fatos que foram denunciados. Então, não houve condenação. Houve absolvição? Também não. Mas não houve condenação, porque prescreveu. O processo morreu no meio do caminho, entenda? Talvez assim fique mais fácil. Esse processo, ele morreu no meio do caminho, tá certo? Mas aqui, ó, ressaltamos que nenhum dos nomes citados foi condenado criminalmente e que os trechos reproduzidos refletem apenas a posição do Ministério Público à época dos fatos. E aí, ó, como critério, ocultamos os dados pessoais, CPF e tal, filiação. Todas as informações são de caráter público e a reprodução tem finalidade jornalística, informativa e educativa. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco também. Enfim, este conteúdo foi elaborado com base em documento público, acessado no site do STF, que é a origem de onde estava esse processo. A equipe editorial do canal reforça o compromisso com a verdade, com a liberdade de expressão e com a transparência institucional. Eventuais pedidos de correção ou resposta serão considerados e publicados, se fundamentados e respeitosos. Então, irmãos, olha só. Todas essas explicações foram dadas em cada um dos vídeos. Todas. Querem ver? Vou mostrar para vocês. Então, vou voltar aqui, ó. Eu peguei o do Amadeu, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o do pastor Antônio Carlos Peixoto. Tá aqui. O do pastor Antônio Carlos Peixoto. Aí você vai abrir a descrição dele aqui também. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Corte do vídeo, tal, com o link, o esclarecimento importante, blá, blá, blá. A mesma coisa. Se você fizer isso, você vai ter esta mesma informação. Olha aqui, o pastor Wallace Rossetti, mesma coisa, tá aqui, ó, descrição, mais, olha só, a mesma coisa, corte do vídeo e tal, e o mesmo esclarecimento, ressaltamos que um dos nomes citados foi condenado e tudo mais. Isso é importante, eu precisava explicar isso aqui para vocês, tá certo? Então, agora, você tem condições de entender muito bem a petição inicial do processo que o pastor Antônio Carlos de Oliveira moveu contra o Google, pedindo, primeiro, que o vídeo que dizia respeito à parte dele, que continua lá no canal Maranata Anátema, entendeu? Que continua lá integralmente desde janeiro de 2025. Ele queria, então, que retirasse o vídeo, ele conseguiu, por liminar, por enquanto saiu o vídeo, mas ele quer também, então, que seja o YouTube e o Google revele os dados, todos os dados do dono do canal TV Manaim, para que ele possa então ingressar com ação judicial de reparação de danos morais e de indenização e tudo mais. Então é isso que ele quer, tá certo? No fundo, a minha impressão é que não é exatamente isso que ele quer, nem é exatamente isso que o pastor Amadeu Loureiro quer, e nem era exatamente isso que a Maranata pretendia. Por trás de tudo, ela só quer derrubar o canal, porque ela não quer que nenhum canal se chame TV Manaim, porque é o nome que ela vai dar para a televisão dela. Ela não tem registrado ainda TV Manaim. O que ela tem registrado é o nome Manaim. Rádio Manaim. Rádio Manaim.
Entendeu? Depois eu posso até ler o processo que ela moveu contra o canal TV Manaim. Mas então, acompanhar o raciocínio. A meu ver, o que a Igreja Maranata quer é derrubar o canal TV Manaim, e ela está usando, então, os pastores. Por que, Saulo, você está fazendo uma afirmação dessa? Né? Não seria um exagero? Irmãos, se você conhece a história da Igreja Cristã Maranata desde os acontecimentos de 2012, 2013, isso inclusive está nos nossos processos. A Igreja Maranata fez isso com os seus pastores para que eles processassem os meios de comunicação. Ela instrumentalizou os pastores para fazerem isso. E isso foi identificado, foi percebido pelo Poder Judiciário. Então não seria nenhum absurdo imaginar isso também, porque eles já fizeram isso no passado. E eu estou tentando contextualizar aqui. Por que é que, vejam, irmãos, por que é que o pastor Antônio Carlos de Oliveira, agora se sentiu ofendido com um trechinho de 2 minutos que foi postado da denúncia do Ministério Público, que foi postado como um corte no canal TV Manaim, se esta mesma informação, a mesma informação está no canal Maranata Anátema desde janeiro de 2025. Por que foi então que ele não entrou com este processo lá em janeiro de 2025? Porque eles tomam, irmãos, não dá para dizer que eles tomam conhecimento de tudo. O advogado da Igreja Maranata acompanha tudo. Publicação do Facebook, ele entra em grupos privados, processou o pastor Júnior Magalhães, tirando uma postagem de um grupo fechado, privado do Facebook, processou o Joaquim por conta de uma fala dele dentro de um grupo privado de WhatsApp. Então essas pessoas, eles estão acompanhando. Por quê? Porque eles estão aí, irmãos, eles estão doidos para calar os críticos. Então eles acompanham tudo. Irmãos, já teve vídeo aqui que eu postei, de madrugada, quando eu cheguei no meu serviço, eu postei 5 horas da manhã, quando eu cheguei no meu serviço, já tinha recebido já um comentário já do advogado da Igreja Maranata. Eles acompanham tudo. Então, não dá para você querer me convencer de que o pastor Antônio Carlos de Oliveira não sabia desta publicação no canal Maranata Anátema, que o pastor Amadeu Loureiro não sabia da publicação. Eles sabiam. Mas o problema deles não é exatamente com o canal Maranata Anátema, não é? Embora eles queiram demais derrubar o canal, mas não seria por aí também que eles iriam conseguir, né? Então o que acontece? Eles resolveram bombardear o canal TV Manaim e fizeram isso em nome da Igreja Maranata, e depois pegaram os pastores também para tentar conseguir fazer isso. E aqui eles encontraram aparentes brechas. Eles encontraram para poder tentar derrubar o canal. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou colocar aqui então agora. Tá aqui. Então, este é o processo, tá certo? Deixa eu pegar. Este aqui é o processo que o pastor Antônio Carlos de Oliveira moveu. Vou mostrar para vocês lá em cima, ó. Tá vendo? O processo longo. Tá aqui, ó. Faço questão de destacar isso. Segredo de justiça? Não. Este processo não está em segredo de justiça. Eles não conseguiram isso neste processo. Eles conseguiram isso, não sei se conseguiram mesmo, fiquei em dúvida, em relação ao processo do pastor Amadeu Loureiro. Tá certo? Aí, como diz aquele ditado, na dúvida, não ultrapasse. Então, vamos lá. Mas este aqui, inclusive na decisão que eu vou mostrar para vocês, não fala nada sobre segredo de justiça. Então eu posso passar para vocês aqui. Vou lá embaixo, tá vendo? Vou lá embaixo. Eu tampei aqui tudo aquilo que, né, poderia ser informações de privacidade e tal. Então tá aqui. Aqui está a decisão da juíza. Deixa eu ver o nome dela. Da juíza. Cadê o nome dela? Doutora Gisele Onikeiki, alguma coisa assim. Então tá, qual foi a decisão dela? Tá aqui, ó, decisão, tá? O pastor, conselheiro, é bastante interessante aqui, ó. Narra a parte autora, isso aqui é a primeira parte da decisão, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira contra o Google do Brasil Internet. Então diz aqui, ó, narra a parte autora
o pastor Antônio Carlos, ser pastor e conselheiro presbiteral da Igreja Cristã Maranata há mais de 40 anos. Irmãos, você que é da Igreja Cristã Maranata aí, você sabia disso? Você sabia que o pastor Antônio Carlos de Oliveira, ele faz parte do Conselho Presbiteral há mais de 40 anos, ou seja, ainda faz parte. Ele está dizendo aqui que ele faz parte há mais de 40 anos. Ele não disse que ele fez parte por mais de 40 anos, ele disse que faz. Acontece, meus irmãos, eu tenho aqui comigo, está no site Celeiros também para você conferir. Você tem lá o Estatuto da Igreja Cristã Maranata, e você tem lá a assinatura dos conselheiros. Não aparece o pastor Antônio Carlos de Oliveira. Ah, então é porque ele saiu agora? Ah, então. Aí eu peguei o último estatuto que eu tinha aqui, que é o de 2017. Olhei lá, cadê o pastor Antônio Carlos de Oliveira? Não faz parte do Conselho Presbiteral. Aí eu falei, não, mas não é possível, né? Voltei, o primeiro que eu tenho de 2011, uma alteração de 2011. Olhei lá, cadê o pastor Antônio Carlos de Oliveira? Irmãos, o que é isso? Será que eles mentiram aqui para o juiz da causa? Eles estão mentindo, estão dizendo que o pastor Antônio Carlos faz parte do Conselho Presbiteral há mais de 40 anos, sendo que nos últimos aí, desde 2011 para cá, mais de 10 anos, ele nem aparece como membro do Conselho Presbiteral. Fica aqui a minha pergunta que abro aqui para todos. Se alguém sabe se mudou o estatuto agora, se neste estatuto agora ele faz parte do Conselho Presbiteral? Mas vamos lá. Então tá. Depois eu volto aqui na decisão. Vou lá na peça, olha aqui, ó. Aqui, ó, gastou R$386 para entrar com esse processo, hein? É bom ter dinheiro, né, irmãos? Assim, é bom, muito bom você ter dinheiro. Ah, vou processar, tal. Tira dinheiro aqui e tal. Então tá aqui, ó, o processo aqui, ó. Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, brasileiro, engenheiro, preservei os dados dele aqui. Ação de obrigação de fazer, pedido de tutela de urgência. E mais aqui, ele vai, então, agora mostrar para vocês dos fatos, né? Antônio Carlos de Oliveira, pastor, conselheiro e conselheiro da Igreja Cristã Maranata há mais de 4 décadas. Que coisa, né? Só não colocou no estatuto que ele é o conselheiro, mas enfim. Aí ele coloca aqui, olha aqui, ó. Colocou a fotinha, aparecia aqui. Este vídeo aqui é um corte. Tá vendo aqui, ó? TV Manaim, belezinha, tal. Mas é um corte do canal Maranata Anátema. Vamos lá. Cacá e sua... Olha só, irmãos, preste atenção aqui. Sua função na quadrilha está entre aspas. Você sabe por que está entre aspas? Porque essa expressão, ela não é minha. Essa expressão, ela é de outra pessoa. No caso aqui, da peça de denúncia do Ministério Público. Essa expressão foi usada pelo Ministério Público. Não fui eu que disse, falei sobre a função de Antônio Carlos na quadrilha. Foi o Ministério Público que falou. Entenderam? Então tá aqui. Eu fiz aqui algumas observações, tá? Essas coisas vermelhas aqui, tudo fui eu que fiz aqui na peça, tá? Mas vamos lá. No vídeo em comento, seu nome é indevidamente associado a práticas criminosas, atribuindo-lhe pejorativamente a alcunha de, ele coloca entre aspas, que tinha função na quadrilha. Irmãos, sejamos honestos, isso aqui é má fé. Má fé, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, citação de má fé. Ele colocou entre aspas, ele só poderia ter usado. Quando ele coloca entre aspas, ele está dizendo para o juiz que eu falei isso. Eu, lá no vídeo do canal Maranata Anátema, tá certo? Que foi recortado o trechinho que foi colocado no TV Manaim. Mas aí, irmãos, preste atenção. Eu não disse isso. Que tinha função na quadrilha. Ele usou as aspas aqui, ele foi infiel ao que foi falado. Ele, fazendo isso, ele leva o juiz a pensar que eu falei o que eu não falei. Essa que é a verdade. Entenderam? Isso, para mim, irmãos, me perdoem aqui, mas isso é desonesto. É desonesto dizer que você faz parte do conselho há mais de 40 anos, se você não faz, e também nem localizei quando que foi que ele já fez,
tá certo? É desonesto dizer que eu falei e abre aspas. Falei isso. Se eu não falei, entenderam? Então, isso para mim é desonesto, tá certo? Mas aqui fica aqui o registro, é a minha opinião. Você pode achar que isso é perfeitamente normal, né? Que isso não tem problema nenhum, porque afinal, né? É um jeito de dizer outra coisa, sei lá. Eu não acho. É a minha opinião. Para mim, né? Sejamos honestos. O que foi que o pastor Gedeu te disse? Abre aspas. Ele disse isso, fecha aspas. Foi exatamente aquilo que ele falou. E aqui ele está dizendo que eu disse que o Antônio Carlos de Oliveira que tinha função na quadrilha. Eu não disse isso. Não disse isso. Olha o que está escrito. O que está escrito é isso aqui, ó. Opa, aqui dá para ver melhor, né? O que o Ministério Público disse. Não fui eu que disse. Eu estava lendo a peça de acusação do Ministério Público. Eu não disse. Quem disse foi o Ministério Público. E o que o Ministério Público disse? Abre aspas, exatamente isso. Cabendo a este denunciado o desempenho desta função na quadrilha. Foi o Ministério Público que disse isso, fazendo referência ao pastor Antônio Carlos de Oliveira. Disse que cabendo a ele, falou o que ele fez, então, porque ele era almoxarife, ele deveria ter conhecimento de que as coisas que eram compradas não entravam no almoxarifado. E aí ele disse, o Ministério Público disse que cabendo a este denunciado, Antônio Carlos de Oliveira, o desempenho desta função na quadrilha. Quem foi que fez referência à função na quadrilha? Fui eu ou foi o Ministério Público? Foi o Ministério Público. E me diga mais, eu disse isso que ele falou que eu disse? Eu disse, abre aspas, que tinha função na quadrilha? Eu falei que Antônio Carlos tinha uma função na quadrilha? Eu não falei isso. Eu só li que o Ministério Público disse que cabendo a este denunciado o desempenho desta função na quadrilha. Irmãos, vamos ser honestos e sinceros. O que é certo, o que é errado. E aqui é a verdade, certo? Então ele diz o seguinte, além, né, atribuindo-lhe a pejorativa alcunha de que tinha função na quadrilha, além de imputar-lhe condutas ilícitas relacionadas à gestão administrativa e patrimonial da Igreja Maranata. Eu não sei de onde ele tirou isso. Aliás, esperar que eles sejam fiéis e verdadeiros é muita presunção. Porque você não consegue, essas pessoas, eles não conseguem, eles não conseguem falar a verdade, dizer as coisas exatamente como aconteceram. Eles precisam mudar. Eles fazem isso até com a Bíblia, não é? Eles fazem isso até com a Bíblia. Eles mudam a Bíblia e dizem que Deus falou o que não falou. Então, quer dizer, que dirá com essas informações aqui? Então, vejam só. Para poder ser bem transparente aqui com vocês, não sei se eu já passo aqui, mas vejam só. Ele disse o seguinte, que eu imputei ao pastor Antônio Carlos de Oliveira, né, no vídeo que eu gravei no canal Maranata Nato, mas ele está dizendo que o TV Manaim fez isso. Entenderam? É que fica complicado aqui, mas eu vou me referir como se eu tivesse feito, né? Porque quem gravou o vídeo fui eu, independentemente se foi pro meu canal ou não, tá certo? Mas quem gravou o vídeo fui eu, a informação fui eu que dei. E veja que é interessante, porque se ele acha ruim isto, não faz nem sentido ele processar canal Maranata Nato, mas nem faz sentido processar o canal TV Manaim. Ora, sou eu que tô falando lá. Sou eu que tô falando. Eles têm os meus dados. Eu já tenho mais de 20 processos da Igreja Maranata. Ele podia me processar. Olha, o Solon falou isso. E isso foi postado no canal Maranata Anátema e foi postado no canal TV Manaim. Por que foi que ele não me processou? Por que foi que ele então foi processar os canais? O canal TV Manaim? Irmãos, entendam aqui. Essa geringonça. Tá certo? Isso para mim é tudo uma manobra. Eles nunca são transparentes. E outra,
Que grupo religioso é esse? Achou ruim de eu ter colocado lá, de eu ter gravado o vídeo? Eles sabem quem eu sou, tem meu telefone, tem meu endereço, sabe quanto que eu ganho, sabe qual carro que eu tenho, sabe onde eu moro, sabe como é que é a minha casa, eles sabem de tudo, eles colocaram isso num processo. O processo do Diniz Cipreste, ele colocou essas informações todas, até o meu salário ele colocou lá, quanto é que eu ganho. Eles sabem de tudo da minha vida. Aí por que é que essas pessoas que dizem que são pastores, por que, né? Ô Isaías Diniz, me passa aí o WhatsApp do Solon, eu vou fazer um contato com ele aqui, vou ligar pra ele. Aí me ligar só, oi Solon, não precisa me chamar de pastor não, faz questão nenhuma disso não, tá, pastor Antônio Carlos? É só você ter me ligado. Ô Solon, rapaz, eu tô aqui com uma situação assim. Aquele vídeo que você gravou e você me incluiu lá na parte da denúncia lá, eu tô tendo aqui algum problema, tal, porque tem um inventário, meu irmão, e não sei o que, e tal. Vocês vão ficar sabendo hoje disso. Solon, será que você poderia cortar o trecho que faz referência à minha pessoa? Ô, pastor Antônio Carlos, isso tá te incomodando de alguma forma? Sim, claro, pois não. Vou lá tirar. Vou cortar esse trecho aqui. Irmãos, pensem numa coisa. Essas pessoas, eles não querem diálogo. Eles não querem ter relacionamento. Eles querem impor a vontade deles sobre os outros. Eles são os donos do dinheiro, do cofre, da verdade. Eles são os donos da obra, os donos da salvação. Entendeu? Então o que acontece? Sabe quem eu sou? Tem os meus dados, tem meu telefone. Em vez de me ligar, entra com um processo judicial contra o canal. Aí, irmãos, eu acho difícil você não perceber a manobra. Ou será que só eu que percebo isso, né? Só eu que isso é doidura mesmo da minha cabeça aqui. E tô achando que isso aqui é a teoria da conspiração. Irmãos, não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim. Este ataque desta forma não faz sentido pra mim. Mas vamos lá. Aí ele diz então que eu imputei condutas ilícitas. Eu só li o que o Ministério Público disse. Eu não imputei conduta a ninguém. Se alguém fez isso foi o Ministério Público, isso foi em 2013. Só que como estava em segredo de justiça, ninguém podia ter lido antes. Só fomos ler agora, porque só agora se tornou público. E aí está dizendo que eu imputei condutas ilícitas relacionadas à gestão administrativa e patrimonial da Igreja Cristã Maranata. Eu não disse isso. Vejam aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó, a descrição do vídeo, o que tá lá na descrição do vídeo, mas eu coloquei mais aqui, ó. Coloquei, deixa eu ver aqui, tal. Aqui, ó. Irmãos, olha só. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é o resumo dos fatos que foram imputados pelo Ministério Público ao pastor Antônio Carlos de Oliveira no trecho que eu li. São essas três coisas, foram três coisinhas apenas. Olha só. A primeira, que ele sabia da aquisição de materiais que não eram entregues. Então, quer dizer, ele era o almoxarife, ele era o responsável pelo almoxarifado. Irmãos, responsável pelo almoxarifado não está administrando o dinheiro da igreja. Ele só é o responsável pelo almoxarifado. Ele pode fazer um relatório do que entrou, do que saiu, do que tem lá. E ele está dizendo que eu imputei a ele condutas ilícitas relacionadas à gestão administrativa e patrimonial. Gestão patrimonial é a pessoa que decide o que vai fazer com o patrimônio. Não é aquele que simplesmente tem a função de guardar e de anotar o que entrou e o que saiu do almoxarifado. Nem eu, nem o Ministério Público fez essa menção. Nem o Ministério Público fez essa menção. Quem dirá eu, que só li o que o Ministério Público falou. Então vejam aqui, irmãos, a artimanha
da acusação que foi dirigida a mim indiretamente. Eles fizeram isso pro canal, porque eles querem derrubar o canal, mas fui eu que gravei o vídeo. Então, por isso eu vou fazer. Daqui, ó, lembre-se sempre. Eu vou fazer a referência como se fosse a mim, mas lembre-se, ele tá processando o canal TV Manaim. Mas eu vou colocar como se fosse eu, tá? Ele tá me acusando. Não o canal TV Manaim, ele tá me acusando. Fui eu que gravei o vídeo, tá certo? Então, olha só. Eu não acusei ele de absolutamente nada. Eu li a peça do Ministério Público e na peça do Ministério Público não diz isso que ele está falando. Ele está aumentando as coisas para poder se fazer de vítima e conseguir aquilo que ele quer no processo. Ele quer convencer o juiz da causa, mas não com a verdade. Ele quer convencer o juiz da causa com uma estratégia que muda os fatos, mas de um modo sutil para que o juiz não consiga perceber e caia na dele. Tá certo? Então vejam, quais foram as 3 imputações aqui que constam da denúncia que eu li. Primeiro, que ele era um almoxarife e que ele tinha condições de saber que alguma coisa que estava sendo adquirida que não entrou. Não deu entrada lá. Não entrou lá no almoxarifado. Foi isso que o Ministério Público falou. A outra coisa, o outro ponto, que ele teve um privilégio por participar ali da cúpula de alguma forma e ele obteve alguma vantagem privilegiada. E isso está em 2 trechos. Um trecho onde o Ministério Público fala de um modo geral e faz referência a todos, mas que alcança a ele também, por isso constou no trechinho dele, onde ele diz o seguinte, olha só, o Ministério Público está dizendo o seguinte, que aqui, ó, a simples contratação de empresas de propriedade de pastores, então isso aqui não é a parte que se refere ao pastor Antônio Carlos. O que vai se referir a ele é essa parte aqui, ó. A dolosa intenção de utilizar a instituição, que é uma vítima, e de seus gestores e transvestir o discurso religioso para a obtenção das mais diversas vantagens indevidas. Então, aqui está a parte que diz respeito ao pastor Antônio Carlos. É algum privilégio por estar na cúpula e é uma vantagem que, segundo o Ministério Público, não é devida. E aí sim vem o complemento que vai mostrar porque é que o Ministério Público, entendeu que era vantagem devida. Porque, veja bem, o que aconteceu? Está descrito aqui, olha só. Aqui já é um depoimento, esse outro trecho é o depoimento de um pastor que participou de uma reunião em que eles estavam tratando de um socorro financeiro para o pastor Antônio Carlos de Oliveira. Então, o pastor Antônio Carlos de Oliveira, em determinado momento da vida dele lá, estava apertado financeiramente, precisava lá de 1 milhãozinho para poder resolver uns probleminhas dele lá. Entenderam? E aí, o que acontece? A Igreja Maranata, reunida ali, a cúpula da Igreja Maranata, com esse pastor que relatou isso no processo, ele disse o seguinte, teve uma reunião, e na reunião, né, foi falado da necessidade financeira do pastor Antônio Carlos de Oliveira, o Cacá, e aí eles decidiram o seguinte, como é que a gente pode ajudar ele? Ah, olha só, ele está vendendo uma propriedade que é cara, não é todo mundo que tem 1,5 milhão para comprar uma propriedade assim, né? Tira o dinheiro do bolso aqui, toma aí 1,5 milhão, pá! Compra uma propriedade. Então não é fácil. Se ele fosse vender no mercado, ele ia ter que pagar corretor. Não ia ter que pagar um corretor. Imagine aí, ó, 5% disso para um corretor, né? Mais as custas das transferências, os impostos e tal. Não é fácil de você vender. Irmão, nós estamos falando de 1 milhão. 1,5 milhão, mais ou menos, aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Em torno de 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Era o valor da propriedade do pastor Antônio Carlos de Oliveira. Aí ele estava lá nessa reunião, e aí, olha só, ele está vendendo uma propriedade que vale 1,5 milhão de reais aproximadamente. Aí o que eles decidiram lá? Não, então a gente faz o seguinte, para ajudar o pastor Antônio Carlos, a gente compra a propriedade dele. Compra a propriedade dele. Vai lá, tira 1,5 milhão lá da tesouraria da igreja, pá, e compra a propriedade do pastor Antônio Carlos.
Isso. Então, esse é o relato. Aí você me pergunta, mas Solon, isso é ilícito? Não. Não é ilícito. O imóvel era dele. A igreja quer comprar. A igreja tem dinheiro para comprar. Pode comprar. A igreja vai lá e compra. Qual é o ilícito disso? O problema aqui que o Ministério Público considerou não foi a ilicitude. Foi uma questão mais moral. Por quê? Porque, veja bem, quem tem que administrar o dinheiro da Igreja Maranata deveria usar o dinheiro da igreja para os fins estritamente relacionados à atividade da igreja. Então você não pode, eu vou pegar o dinheiro, que é o dinheiro dos dízimos de todo mundo. Como é que eu vou ajudar o fulano? Vou comprar a cá dele lá. Vem cá, mas vai usar essa casa para fazer um templo lá para a igreja? Não, mas depois a gente vê o que faz com isso, a gente vende depois. Irmãos, isso não é, moralmente falando, é a questão. A questão não é de ilícito, e ele está dizendo aqui, no caso, que eu estou atribuindo ele a algum crime. Isso não é crime. Isso só não é razoável, porque o dinheiro é dos dízimos das pessoas. E ele não pode ser usado dessa forma, a meu ver. E é o que o Ministério Público está dizendo aqui. Quando ele falou que as pessoas recebem vantagem. Isso não é uma vantagem, irmãos? Não é uma grande vantagem? Você tem um imóvel lá de 1,5 milhão, isso em 2000 e não sei lá quanto, né? Que foi antes de 2013 isso, né? Há 15 anos. Aí você tem lá um imóvel, imagine se fosse hoje aí um imóvel que custa aí 4, 5 milhões de reais. Poxa, como é que eu vou vender um negócio desse? Não, mas aí eu sou da igreja aqui, a igreja tem dinheiro, eu converso ali e tal. Não, vocês vão me ajudar? Então não, me dá os 5 milhões aí, pagou aqui. Depois vocês veem o que vocês fazem com isso aí. Como se os membros da igreja tivessem interesse de comprar esse imóvel, que nem sei que imóvel que é esse. Os irmãos estão entendendo aqui o que está acontecendo? Foi isso. Então são 3 coisas. E a terceira coisa é a movimentação, né? Uma movimentação financeira. Isso foi identificado pelo Ministério Público com a quebra lá do sigilo bancário e do sigilo fiscal do pastor Antônio Carlos. Então, o que foi que eles identificaram? Identificaram que ele movimentou na conta bancária dele um valor superior àquilo que ele declara à Receita Federal como seus rendimentos. E aí, veja bem, isso aqui é algum tipo de acusação de crime? Não, eu não estou acusando, estou dizendo o seguinte, o Ministério Público identificou isso. Agora, se o processo tivesse sido julgado, isso poderia ter sido considerado até não tem aqui uma relação direta com os fatos, então você está absolvido por isso. Poderia, mas eles trabalharam pela prescrição, deu no que deu. Então tem gente que acha que essa prescrição foi um bom negócio. Eu acho que foi um péssimo negócio. Para alguns foi um péssimo negócio, essa prescrição. Tá certo? Porque veja bem, irmãos, quantas pessoas que eu conheço que acaba movimentando mais valores na conta do que aquilo que declara para a Receita Federal. Até porque muita gente não, né, tem alguma coisa que recebe aqui e ali e que não declara, né? Recebeu aqui alguém que fez uma doação, recebeu alguma coisinha ali e tal, e não declarou. E aí o que acontece? Não declara, o valor que fica da receita é X, e aquilo que você acabou movimentando na sua conta bancária, lembra até aconteceu um negócio desse no Pix, né? Que o Pix ia pegar as pessoas, né? Porque eles iam conferir, as pessoas eram profissionais autônomos. Vejam só como isso pode acontecer, a pessoa é profissional autônomo. E aí ele compra e vende ali, mas só que ele não vai registrando aquilo lá como renda. Aí mas só que aquilo vai entrando, entra na conta bancária, ele vai comprando, vai vendendo, mas não vai registrando. E aí lá pra frente, quando a Receita Federal olha lá, mas você recebeu um salário mínimo, como foi que você movimentou 5 mil reais na sua conta? Né? Na verdade, o que aconteceu foi que a pessoa, ela não declarou tudo aquilo que ela recebeu, e pode ter sido até do seu próprio trabalho mesmo, né? O que vende o cachorro-quente, né? O profissional autônomo, alguma coisa assim. Só teria que ajustar isso. E pode ser, irmãos, como eu estou falando aqui, pode ser que esse fato dessa movimentação financeira maior na conta do que aquilo que ele declarou para a Receita Federal
tenha sido alguma coisa que nem teria nenhuma relação com os fatos que estavam sendo apurados pelo Ministério Público. Porque o pastor Antônio Carlos, ele era um almoxarife. Entendeu? Ele era um almoxarife. E como a gente falou aqui agora, nem o Ministério Público apontou ele aqui como movimentando, ou seja, como gestor de patrimônio ou gestor administrativo. Então vejam só aqui a maldade da coisa. Aqui é eles dizerem que eu falei o que eu não falei e que nem o Ministério Público falou. As três acusações do Ministério Público, se fosse eu, viu, pastor Antônio Carlos? Se fosse eu não ia deixar... Olha, eu não quero prescrição, eu quero julgamento. Então, irmãos, vejam só, o que é que consta do vídeo? Consta do vídeo a leitura destes 3 trechos da acusação do Ministério Público. Primeiro, sobre, né? Tá aqui, ó. Primeiro, sobre o fato dele ter conhecimento de que alguma coisa que estava sendo comprado não estava entrando no almoxarifado. Segundo, pelo fato dele ter uma vantagem aí, que seria exatamente pelo fato dele estar ali próximo à cúpula, né? O fato de terem comprado o imóvel dele lá, com o dinheiro da igreja lá. Mas o dinheiro não foi desviado, continuou lá na igreja, está lá na igreja. Mas, entendeu? É para isso que as pessoas estão entregando os dízimos? Para a pessoa lá, qualquer um. E mais, ele disse que a pessoa que denunciou lá, que contou a história, disse o seguinte, que eles nem fizeram o levantamento do preço de mercado. Ele falou lá o preço lá, a pessoa lá falou o preço lá e a igreja pagou. Nem fizeram o levantamento de preço de mercado. Então, isso aí eu não acho legal, né, irmãos? Você vai dizer que eu acho isso bacana? Não acho, né? Mas, enfim. Então, sabia que alguma coisa estava sendo comprada, mas não estava entrando no almoxarifado. Tinha lá os seus benefícios por estar próximo da cúpula e teve essa movimentação financeira e patrimonial que não estava correspondendo àquela realidade financeira dele. Esses foram os fatos. Irmãos, foi isso que eu li. Isso tá no vídeo. Inclusive esse vídeo aí, quando ficaram sabendo lá que, olha, vão derrubar o canal TV Manaim. Irmãos, o pessoal, eu recebi mensagem, eu recebi comentários no canal TV Maranata. Já baixei os vídeos, já compartilhei. Piorou. Tá vendo como as pessoas fazem as coisas? Pioram. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Porque era uma coisa que, como eu tô falando aqui pra vocês, dentre as coisas que aconteceram, talvez essa aqui fosse... desse questionar moralmente e tal, mas nem é lá tão complexo nem complicado como a situação dos outros. Talvez até ele escapasse dessa aqui. Aí ele quis ajudar lá para tentar derrubar o canal. E aí o que aconteceu? O vídeo dele... Ele próprio provocou isso. O vídeo não tá lá mais no canal TV Manaim. Não tá mais no canal TV Manaim. Mas as pessoas foram lá, ficaram curiosas, né? Só com a informação que circulou. Ficaram curiosas. Eu recebi, tá lá, se você procurar lá nos comentários dos canais, não sei nem qual, se é do Manaim, tá lá, olha, já baixei o vídeo. Já baixou o vídeo, já compartilhou, enfim, né? O canal tem 1.350 inscritos. O vídeo tinha pouco mais de 1.000 visualizações. Não estava circulando por WhatsApp. Estava lá. Se essas pessoas tivessem um pouquinho mais de substância na cabecinha, tinha deixado isso quieto. Você sabe por quê? Porque um vídeo desse, depois que você posta, ele anda na primeira semana. Pode ver todos os vídeos do canal. Ele anda na primeira semana. Na segunda semana ele não anda mais. Um ou outro que vai assistir não vai mais pra frente. Esse negócio, esse assunto, ele estaria enterrado. Mas não. Vou ajudar. Vamos derrubar o canal TV Manaim. Olha aí. Tá certo? Eu mesmo tô absolutamente decepcionado. Tinha um conceito, uma impressão muito melhor do pastor Antônio Carlos de Oliveira. Mas depois dessa aí, pela madrugada, né? Não dá. Mas enfim, vou voltar aqui para o processo. Tá aqui, são esses 3 os fatos, tá?
Vou voltar aqui para o processo. Deixa eu apresentar aqui novamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Voltando aqui para o processo. Então tá. A peça, essa peça que ingressou na justiça, a juíza aqui no caso, pode até ter engolido isso, tá certo? Por um exame rápido que ela fez. Mas, irmãos, olha, quem conhece não cai num negócio desse de jeito nenhum, tá certo? Não cai numa balela dessa de jeito nenhum. Mas, enfim, e aí, qual será o grande prejuízo se eles conseguirem isso? Vão conseguir derrubar um vídeo? Talvez outro vídeo? O canal vai continuar. Mesmo que eles consigam derrubar o canal, o nome eles não conseguem mais. Irmãos, assim, uma coisa assim bem... Me perdoem, mas... Gente, é muita idiotice, né? Mas enfim, vai esperar o quê, né? Vamos lá. O que mais que ele diz aqui, ó? A referida publicação, ao imputar ao requerente a prática de crimes. Eu não imputei prática de crime a absolutamente ninguém. Apenas li a peça do Ministério Público que consta essas 3 coisas que eu falei para vocês aqui. Essas 3 coisas. Só isso. Tá certo? Nenhuma prática de crime foi imputada, né? Foi apenas uma citação do trecho da peça de acusação do Ministério Público. Agora vejam bem, tem mais coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor. Tá. Certo. Então tá. Aí ele diz aqui, ó, no ponto 4 aqui, ó. Ponto 4. Opa, tá aqui. Ademais, ao associar publicamente seu nome a termos como quadrilha e desvio de recursos. Irmãos, ele colocou desvio de recursos entre aspas. Onde? Em que lugar da fala, da leitura, daquilo que o Ministério... Em que lugar fala-se de desvio de recursos? Ele colocou entre aspas. Irmãos, isso é desonesto. Irmãos, me perdoem, mas essas pessoas precisam se converter a Cristo para parar de fazer as coisas desta forma, desvinculadas da verdade, com artimanha, com propósitos maldosos, entenderam? E mentirosos. Porque se colocou entre aspas, isso tinha que estar lá em algum lugar. Não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó, toda a transcrição do que foi dito. Não sei se... aqui, ó, a descrição do vídeo. Acho que não sei se eu transcrevi. Acho que eu não transcrevi, mas está neste mesmo processo, lá no finalzinho. Querem ver? Lá no finalzinho. Opa. Vamos ver aqui. Lá no final ele colocou a transcrição. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. A transcrição. Ele colocou isso aqui. A transcrição por inteligência artificial. Procure aí. Procure aí onde é que fala de desvio de dízimos. Em qualquer lugar aí. Qualquer lugar. Irmãos, ele colocou entre aspas, como se eu tivesse falado isso. Vocês entenderam? A desonestidade das pessoas. Irmãos, isso não é certo. Como que você vai defender pessoas que fazem isso? Como que tem gente que tem coragem de querer defender um negócio desse? Pessoas que agem assim. Um advogado... Antônio Carlos, será que ele leu isso pelo menos? Será que o doutor Isaías Diniz falou para eles, olha, nós vamos falar isso, isso e isso? Será que ele pegou e leu pelo menos? E como é que fala um negócio desse? Olha, associar publicamente seu nome a termos como quadrilha, entre aspas. Fui eu que disse isso. Foi o termo utilizado pelo Ministério Público. E outra, desvio de recursos. Onde está isso, entre aspas? Onde que está isso? Sem respaldo judicial, a publicação promove grave desinformação. Irmãos, ó, desinformação é o sigilo que eles colocaram no processo. Isso promove desinformação. É você ficar jogando para debaixo do tapete. Isso promove desinformação.
gravar como aconteceu aí, talvez aí com o processo do pastor Amadeu Loureiro. Isso causa desinformação. Era muito melhor ele deixar a gente ler aqui o que ele falou, ué. Não, mas aí ele vai dizer que nós estamos trazendo, irmãos, informações para vocês. Jamais desinformação. Desinformação é quem esconde as coisas, quem pede segredo de justiça. Nunca pedi segredo de justiça em processo nenhum. Nunca pedi. Ao contrário, eu peço para tirar o segredo de justiça. Eu quero que todo mundo saiba, né? E o resultado do processo depois a gente vem aqui e conta para vocês também. Seja qual for. Então tá. Aí ele está dizendo que prejudicando a imagem do requerente perante a sua comunidade profissional e religiosa. Eu nem sabia que ele trabalhava. Ele trabalha? Com 80 anos de idade? A comunidade profissional e religiosa a qual serve há décadas com reconhecida idoneidade. Ele que está dizendo. Ele que está dizendo isso. Agora, vamos lá. Vou pular aqui para o 5, aqui, ó. Ponto 5. A referida publicação, além de exibir a imagem do requerente, irmãos, pessoas públicas não podem pretender ter privacidade de imagem. Pessoas públicas não podem. Isso aí já tem decisão, jurisprudência sobre isso. Não é? Olha, você é um pastor, você está lá pregando lá, como é que fala? Aquelas conversas bíblicas, e aí aparece ele pregando lá no culto da noite, e aparece depois ele lá no Manaim, e pregando e tal. Essa pessoa que está exposta aí num canal com 1,5 milhão de membros, que alcança 1 bilhão de pessoas pelo mundo, como é que ela pode pretender ter privacidade de imagem? Não tem, irmãos, não tem. Isso é decisão já. E eu não sei por que é que um advogado coloca isso no processo. Será que vai ter algum juiz que vai imaginar uma coisa dessa, com uma pessoa pública, você não pode, a foto dela não pode aparecer? Querem ver? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, ele próprio vai falar que ele é uma pessoa pública. Aqui, ó. Ele próprio dizendo aqui, ó. O requerente, figura pública e respeitada, ele próprio falou que ele é uma figura pública. Se ele é figura pública, ele próprio está dizendo, não posso ter essa garantia de preservação da privacidade da minha imagem. Ele expõe a imagem dele, tá certo? Então vamos lá. Essa também não cola não, né? Essa não cola não. Tem que realmente, assim, abandonar mesmo toda a jurisprudência para poder abraçar um negócio desse aí, né? O que mais? Vamos lá. Né? Além de exibir a imagem do requerente sem autorização, não precisa, ele é público, ela é uma pessoa pública, né? Utiliza o nome do requerente e o associa a uma organização criminosa denominada de quadrilha. Eu associei ele a quem? O Ministério Público associou ele a um grupo da cúpula da Igreja Cristã Maranata. Então, ele não quer ser associado ao grupo da Igreja Cristã Maranata? Ué, pede para sair 06. Então, outra coisa. Ele está dizendo, me associou a uma quadrilha. Ele está chamando a Igreja Maranata de quadrilha? A cúpula de quadrilha? Ele está chamando? Porque ele está reclamando aqui, ó, que eu associei ele a uma quadrilha. Não, o Ministério Público associou ele aos fatos dos demais membros da Igreja Maranata. Agora, se ele está admitindo, então, que é uma quadrilha, isso aí é ele. Não fui nem eu, né? E o Ministério Público, sim, porque tem um enquadramento legal para isso. Tá certo? Formação de quadrilha é uma tipificação, né, do direito penal. Tá certo? Mas vejam só, hein? É ele que está dizendo isso. O vídeo é claramente ofensivo e distorce fatos. Que distorce fatos, Antônio Carlos? Eu só li os fatos. Os fatos estão exatamente como foram escritos pelo Ministério Público. Agora,
Juntei os 3 pedaços, porque, como eu falei, a primeira é referente ao almoxarifado, a segunda o Ministério Público está falando sobre alguns benefícios, né? Um benefício que você pode ter recebido, que não, né, não foi considerado moral, pelo menos, e a questão da evolução patrimonial. Esses são os fatos, pastor Antônio Carlos. Eu não criei nada, não inventei nada, eu não estou imputando você nada, eu não falei em desvio de dízimo a seu respeito, nada, absolutamente nada, entenda isso. Mas você sabe disso. Agora, você está se prestando a um papel muito feio, pastor Antônio Carlos. Muito feio, foi decepcionante, né? Eu já tinha ficado um pouco decepcionado com aquela história que você apresentou para defender... usando a viúva pobre para dizer que vocês não têm que prestar contas a ninguém. Não tem que prestar contas a ninguém, recebe dinheiro todo mundo, não precisa prestar conta para ninguém. Você defende isso. Já tava ruim, não tava? Já achei bem ruim aquilo. Agora, depois dessa, e com esse monte de afirmação aqui, distorcida, mentirosa, não dá, né, pastor Antônio Carlos? E aí ele fala que a sua reputação construída ao longo de décadas, né? Olha, a perpetuação de conteúdos que associa o requerente à prática de ilícitos criminais já superados ou inexistentes. Nem superados, nem inexistentes. Por quê? Porque fatos são fatos. Tá certo? Fatos são fatos. E eles existiram. Se tivesse tido um julgamento com uma sentença de absolvição, eu entenderia. Não, realmente foi superado. Agora, prescreveu. Os fatos não foram julgados. Então, são os fatos. Estão aí. Não é? Foram citados pelo Ministério Público. São os fatos. Fatos. Entendeu? Fatos. Entendam a coisa, pastor Antônio Carlos. Você era ou não era o almoxarife? Isso é um fato. Tá certo? Outra coisa, a Igreja Maranata comprou ou não comprou o seu imóvel? Isso é um fato. É um fato. A outra coisa, a sua movimentação financeira correspondia aos seus rendimentos? Tá lá. O Ministério Público mostrou que não. Isto é um fato. Agora, valorar os fatos é outra coisa. Eu dizer, olha, essa questão aqui não é moral, olha, essa questão aqui não é legal, olha, isso aqui está de acordo. A valoração dos fatos é outra coisa. Não houve a valoração dos fatos porque o processo não foi julgado. Estes fatos não foram julgados. Mas eles existem, são fatos. Então não tem como você dizer, olha, vamos apagar os fatos. Não, os fatos. É a mesma coisa que você querer apagar a história, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Vai lá, apaga. Irmãos, é um fato. Você gostando ou não, é um fato. Isso aconteceu. Agora, eu queria que você então viesse aqui, já que você pediu direito de resposta, que você viesse aqui no canal para dizer, eu não era o almoxarife. Aí você tem que dizer, entendeu? O que você pode fazer é isso. Direito de resposta, olha... Isso não aconteceu, eu não era almoxarife, não compraram apartamento meu, entendeu? Aquela movimentação financeira lá, entendeu? Foi porque eu vendia cachorro quente, eu ia recebendo dinheirinho lá, ia colocando na minha conta lá, e aí acabei não declarando, porque eu achei que era pouquinha coisa, eu não precisava, sei lá. Qualquer coisa assim. Agora, dizer que nós estamos imputando crimes a você, aí não dá, né, pastor? Ninguém está imputando crime nenhum. Nós estamos relatando os fatos que foram narrados na denúncia do Ministério Público. Vamos entender isso. Bom, aí agora ele vai falar do direito ao esquecimento. Eles vão defender aqui que eles têm direito ao esquecimento, ou seja, o fato aconteceu, mas eu não quero que ninguém nunca mais fale nisso. É o que eles queriam, é o que a Maranata mais queria, era direito ao esquecimento. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Irmãos, não existe direito ao esquecimento no direito brasileiro. Não existe. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Não existe. Tá certo? E se você quer privacidade, olha só que coisa. Ele diz que a maioria dos ministros entendeu que, embora não exista um direito ao esquecimento, ele próprio está reconhecendo, dizendo que não existe direito. Então você quer o quê? Não tem direito ao esquecimento. Tá certo? Mas a gente pode parar de falar nisso?
Pode, vou te explicar como, tá? Então ele diz aqui, olha só, não existe um direito de esquecimento como direito absoluto, a proteção aos direitos fundamentais, então agora ele vai invocar os direitos fundamentais. Olha, tudo bem que não haja o direito, mas tem os meus direitos fundamentais, como a honra, privacidade e dignidade. Ora, você tem uma garantia de preservação da sua honra, da sua privacidade e da sua dignidade. Eu vou dar apenas um exemplo. Você então quer a garantia da sua privacidade? Então não seja uma pessoa pública. E isso vale para as outras coisas. Tá certo? Agora, a partir do momento em que eu me apresento como uma pessoa pública, eu não posso agora levantar essa bandeira da privacidade. Mas eu vou ter que suportar a exposição pública, porque eu sou uma pessoa pública. E eu vou te dizer como é que você vai conseguir, então, o seu tão sonhado direito ao esquecimento. Porque agora, olha só, ninguém nem falava de você, você sabe, né? Ninguém estava nem aí para o pastor Antônio Carlos, porque a nossa questão são as práticas, são as pessoas que estão aplicando aquelas práticas ali no dia a dia. Pastor Antônio Carlos nem aparecia nos nossos vídeos, apareceu nesse porque a denúncia era de todos, a gente fez, né? Passamos aqui toda a denúncia do Ministério Público. Aí vem você e diz, não, mas eu quero ser conhecido. Entra com um processo judicial, tá certo? De uma coisa que certamente se você tivesse ficado quietinho, isso tinha desaparecido com 2 semanas no máximo. Não, mas entrou com... Agora, pastor Antônio Carlos, sabe quanto tempo que dura um processo judicial aí em Vitória? Eu tenho processo aqui que são de 2020, mais ou menos, em 5 anos. E toda vez que Isaías Diniz vai lá e faz uma movimentação, a gente volta aqui para falar sobre isso. Vai acontecer a mesma coisa com você agora. Todas as vezes que tiver uma movimentação neste processo, uma decisão, um recurso, estaremos aqui de novo para falar sobre o processo, pastor Antônio Carlos. Tá certo? Então é isso. É essa a inteligência desse grupo da Igreja Maranata. Então, ele diz, assim é patente o caráter ilícito da divulgação feita. Não tem nada de ilícito. Você está imputando ilicitude a quem? Ao Ministério Público? Ou o Ministério Público que cometeu algum ato ilícito aqui? Mas vejam só, o caráter ilícito da divulgação feita não só pela falsidade das acusações. O quê? São falsas? Então diga que você não era o almoxarifado, o almoxarife. Diga que a Maranata não comprou o seu imóvel. Diga que aquele levantamento que o Ministério Público fez sobre a sua evolução patrimonial acima daquilo que você recebia, diz então que isso não é verdade, mostra aqui pra gente aqui, e nós vamos corrigir isso imediatamente. Os equívocos, né? São falsas as informações, as falsas acusações. Que acusações? Ninguém te acusou de absolutamente nada. Quem te acusou de alguma coisa foi o Ministério Público lá atrás. Nós só simplesmente lemos a denúncia. Só isso. Tá certo? Mas vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte: mas também pela ausência de interesse público. Ora, é de interesse público. Isso. Todas, entendeu? Essas coisas que ficam por debaixo do pano, debaixo do tapete, elas têm que vir à tona porque é de interesse público. Você sabe por quê, pastor Antônio Carlos, que é de interesse público? Porque você disse, usou o exemplo da viúva pobre, disse que vocês não precisam prestar contas daquilo que vocês fazem com o dinheiro que vocês arrecadam das pessoas. Isso está errado. Vocês têm que prestar contas. Então é interesse público, sim. Tem milhares de pessoas aí, entendeu? Que não sabem que a Igreja Maranata faz um negócio desse tipo assim, olha, vamos ajudar o fulano comprando o imóvel dele. Ah, mas vai fazer o que com o imóvel? Nada. Vamos só ajudar ele, vamos comprar o imóvel. Depois a gente vê o que faz com isso, não é? Compra o imóvel dele aí. É isso que não pode, é isso que tá errado. E outra, não é que esteja errado, né? Se você informar isso para as pessoas e as pessoas concordarem, qual o mal? Que mal há nisso? Entendeu? Então, veja bem. Você recebe o dinheiro dos dízimos. Mas você quer
mandar um grupo, você quer construir um foguete para mandar um grupo para Marte, para evangelizar em Marte. Não tem problema nenhum. O grupo aí, os membros da igreja estão de acordo com isso? Então, vamos lá, constrói o foguete aí. Separa os astronautas aí, membros aí para ir para Marte. O problema não é o que você faz com o dinheiro, o problema é você fazer as coisas que não estão de acordo com os fins, né, para os quais as pessoas estão entregando o dinheiro, e também pelo fato de você não dar satisfação a elas e nem muitas vezes de consultar as pessoas se elas concordam com isso. Você imagine uma coisa, pastor Antônio Carlos. Você está lá passando por sua dificuldade financeira. Vamos supor que soltasse uma circular aí da Igreja Maranata para toda a membresia, dizendo assim: amados irmãos, nós temos uma situação aqui. O pastor Antônio Carlos de Oliveira, o Cacá, aquele professor de seminário, ele está passando por um momento difícil na vida dele, está precisando de um auxílio, e ele tem um imóvel. E nós queremos saber se os irmãos concordariam que nós comprássemos o imóvel dele, certo? Nós não vamos fazer nada com ele agora, mas a gente ajuda o pastor Antônio Carlos e futuramente a gente pode dar uma destinação para esse imóvel. E aí fizesse uma circular e as pessoas mandassem só assim: olha, se você concorda, digite 1. E as pessoas digitassem 1, mais de 50% digitou 1. E aí, qual o problema? Nenhum. Nem problema legal e nem problema moral. As pessoas foram consultadas. Agora, quando as pessoas estão dando o dinheiro para a igreja, achando que eles vão fazer evangelização, que eles vão construir templos, e aí eles usam o dinheiro para comprar um imóvel que não sabe nem para que vai servir, só para ajudar alguém, e as pessoas não tomam conhecimento disso, aí não dá, né? Aí fica esquisito. Agora, vou repetir, não há ilegalidade, mas a moralidade passa a ser questionável e poderia ser sanada se as pessoas fossem consultadas. Não teria problema nenhum. Construa o foguete para Marte. As pessoas estão de acordo? Então vamos gastar aqui os 20 bilhões da igreja construindo o nosso foguete para Marte. Sem problema nenhum. Não tem problema. Ok? Então vamos lá. Deixa eu tentar encerrar aqui, tá? O vídeo ofensivo hospedado na plataforma requerida ainda menciona episódios investigatórios e acusações relacionadas a requerente fora de contexto. Lembra que eu falei lá no início? Não é fora de contexto, porque é um canal de cortes. O contexto está no vídeo original. Você vai lá na descrição do vídeo, tem lá o link, você vai lá pro vídeo original e tem o contexto todo lá. Não tem nada fora do contexto. Vamos lá, o que mais? Princípio da presunção de inocência. Então ele quer o princípio da presunção de inocência. É verdade. Ninguém será considerado culpado senão em razão de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Mas o processo prescreveu. Então ninguém está aqui. Eu mostrei lá para vocês na descrição do vídeo. Ninguém imputou nenhuma condenação. Imputou o pastor Antônio Carlos. Nenhuma, porque prescreveu. Agora, o que é a prescrição? A prescrição é o processo morreu no meio do caminho. Os fatos narrados não chegaram a ser valorados e julgados. Então não teve nem condenação e nem absolvição. Esse é o fato. Então nós temos o quê? Só os fatos. E aí, meus irmãos, os fatos são os fatos. Você pode achar que isso está certo também. Não vejo problema nenhum, não, da Igreja Maranata sair comprando o imóvel dos outros aí para poder ajudar as pessoas. Tá, mas faz para todo mundo? Não, só faz para a cúpula. Mas eu acho que tá certo, que tem que ser mesmo, porque afinal ele dá aula no Manaim. E aí, qual o problema? Então, irmãos, isso não é problema, tá certo? Se você acha que isso tá certo, tá beleza, tá tranquilo. Agora, o fato não foi julgado no conjunto ali dos demais fatos e atos praticados no âmbito da igreja nos anos ali de 2013 para trás. Aí agora ele vai dizer o seguinte, né? Aqui, ó, o trecho do MP, coloquei aqui, ó, o trecho do Ministério Público não atribuiu culpa, mas relata os fatos constantes da denúncia, né? Outro fruto da presunção de inocência é o direito à prova. Nada mais óbvio que quem acusa tenha que provar o fato que imputa a respeito de alguém. Eu não imputei nenhum crime a ninguém. Eu não tenho que provar nada. Eu simplesmente li a peça do Ministério Público.
tá certo? E o Ministério Público ele tem essas provas, porque o Poder Judiciário não receberia a denúncia se ele não viesse juntamente com as provas. Então não sou eu que tenho que provar nada, porque eu não acusei o pastor Antônio Carlos de absolutamente nada, eu só li a peça do Ministério Público, tá certo? Então ele diz o seguinte: assim sendo, afirmar em rede social que o requerente participava de uma quadrilha, eu não afirmei nada, isso é má fé de quem escreveu essa peça aqui, mal feita, torcida, tá certo? Não sei quem foi que fez isso aqui, tá certo? Mas quem fez isso tá usando de má fé. Ninguém afirmou absolutamente nada, não tem nenhuma afirmação. Foi uma leitura de uma peça do Ministério Público. Entenda isso de uma vez, Isaías Diniz, tá certo? Fica aí tentando, né, mudar as coisas para poder induzir o Poder Judiciário em erro. Irmãos, vamos lá. Extinguindo a punibilidade, o réu Antônio Carlos, olha, extinguiu, já falei sobre isso, mas os fatos são os fatos, né? Prescrição não significa absolvição. O que mais que nós podemos falar aqui? Tal declaração jurisdicional tem efeitos jurídicos relevantes, blá blá blá, importa na possibilidade de se impor ação penal do agente interrompendo, blá blá blá. Ele mesmo está dizendo aqui o que é uma prescrição, entendeu? Que não tem condenação, mas também não tem absolvição, né? E aí, olha só, ele diz aqui, e por conseguinte, qualquer alegação de condenação, ninguém disse que pastor Antônio Carlos de Oliveira foi condenado. Doutor Isaías Diniz, assista, o vídeo tem 2 minutos, você transcreveu, leia aquele negócio 1 milhão de vezes se for necessário, para que você possa perceber que ninguém disse que ele foi condenado, não existe em nenhum momento ali. E mais, isso também ficou claro, tanto na descrição do vídeo que está no canal Maranata Anátema, tanto como na descrição do vídeo, dos trechos, dos cortes que estão no canal TV Manaim. Está dito lá, olha só, ressaltamos que nenhum dos nomes citados foi condenado criminalmente e que os trechos reproduzidos refletem apenas a posição do Ministério Público à época dos fatos. Isso está escrito lá, Isaías. Leia. Agora você pegou lá o vídeo, fez aquela transcrição por inteligência artificial, não fez ata notarial, tá certo? Mas tá lá, tá na descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo que eu mostrei online aqui para vocês, tá lá escrito. Ninguém fez nenhuma imputação de crime, ninguém falou que ele foi condenado, e isso está expresso na descrição dos vídeos. Do vídeo do canal Maranata Anátema e também do vídeo que foi postado no canal TV Manaim, que é um corte. Tá certo? Vamos lá. Aí ele está dizendo que teve 1958 visualizações de maneira tão aviltante e hostil. Ué, 1958. Agora vocês entendem que o problema não é o vídeo. O problema é o canal. 1900 visualizações. Irmãos, quantos vídeos nós temos nos nossos canais, no canal Manaim. Canal Manaim, a gente grava uma live, todo dia tem 4, né, toda vez que a gente grava tem 4.000 visualizações de um dia para o outro. Esse aqui tá aí, não sei quanto tempo, tinha 1.900 visualizações, ou seja, já tinha morrido o vídeo. Aí vem aí uma pessoa brilhante e vai e ressuscita o negócio. E aí ainda quer colocar a culpa em quem? No Solon? No canal TV Manaim? Irmãos, a conduta aviltante e hostil, foi lido a peça do Ministério Público. Então foi o Ministério Público que ofendeu o pastor Antônio Carlos de um modo aviltante e hostil? Aqui, aí ele diz o seguinte: sempre zelando por valores éticos, falando do pastor Antônio Carlos, valores éticos, morais, mantendo uma conduta ilibada perante toda a sociedade. Há controvérsias. Você veja os comentários em todos os canais, em todos os vídeos, né? Até no canal do Pastor Osiel, no canal do Somos Podcast, e você vai ver que há controvérsia. Isso aí é o que ele pensa de si mesmo, tá certo? Toda a sociedade não, aí é demais, né? Parte da sociedade, tá, tudo bem. Toda a sociedade, aí não, aí é demais, né? Aí o que mais que eles dizem aqui, Dizem que o canal TV Manaim insiste em reatualizar fatos superados.
Irmãos, ninguém está insistindo em fato superado. Por quê? Porque o processo estava em segredo de justiça por mais de 10 anos e só agora é que veio a conhecimento. Então não é um fato que foi superado, porque ele não era nem conhecido. A denúncia do Ministério Público não era nem conhecida, então não é requentar nada. É um fato novo. Tem muitas pessoas que só ficaram sabendo disso agora. E aqui, quer uma testemunha? Pastor Rodrigo, lá de Caruaru. Ele só tomou conhecimento da denúncia agora, né? Nesse semestre. Depois de mais de 10 anos. Aí você vai dizer que está requentando? Não. É fato novo, novinho em folha, fresquinho. Acabou de sair. Por quê? Porque o processo estava protegido por segredo de justiça e ninguém tinha conhecimento. Só por isso. Tá certo? O que mais aqui? Aí, olha só. O que o pastor Antônio Carlos está querendo aqui? Olha só. A necessidade de exibição de dados, exibição de dados do responsável pelo canal TV Manaim. Então eles querem saber quem é o proprietário da conta do canal TV Manaim. Por que é que eles querem saber? Né? Olha, faz um contato com o Joaquim. Olha, né, fala lá com o dono do canal, pede para o dono do canal, né, tirar lá o trecho, o vídeo. Irmãos, tudo estava resolvido, viu, pastor Antônio Carlos? Se você não sabe, nós somos pessoas totalmente abertas ao diálogo, ao consenso, né, à conciliação. Não somos intransigentes como vocês, que querem atropelar todo mundo, né, com o dinheiro, com o poder, com o processo judicial. Nós somos pessoas que sabemos conversar. Agora, vocês têm uma incapacidade absoluta de dialogar e ainda querem insistir, dizer que são pastores. Irmãos, isso está muito longe de ser pastor. Isso nunca poderia estar lidando com gente. Pessoas que não sabem administrar conflitos. Leiam o livro Inteligência Emocional. Se não me engano, Daniel Goleman. Tá certo? É um livro dessa grossura aqui, mas vale a pena. Leia, aprendam a lidar com pessoas. Aprendam a lidar com conflitos, tá certo? Enquanto você estiver sendo orientado por advogado que tem interesse, é óbvio que o advogado tem interesse em processo judicial, porque ele vive disso. Agora, você vai deixar essas pessoas, então, agora pautarem as ações de vocês? Vai deixar? Vocês vão ver o que vai acontecer. É o que está acontecendo. Vocês só pioram as coisas cada vez mais. Vocês são incapazes de dialogar, de conversar. O problema é o canal TV Manaim, não sabe de quem é? Fale com o Joaquim. Joaquim resolve esse problema. Entenderam? Facinho, facinho. E depois, o juiz já não mandou dizer quem é. Logo vocês vão saber quem é. Tá certo? Logo vocês vão saber quem é o dono do canal TV Manaim. Mas agora eu quero dizer o seguinte, olha só. Por que ele quer? Tais dados são indispensáveis para que o requerente possa exercer plenamente seu direito de ação e garantir a responsabilidade civil. Querem processar o dono do canal TV Manaim e eventualmente penal. Querem imputar crime ao dono do canal TV Manaim. Eles querem processos. Isso é muito interessante. Para quem? Irmãos, acordem. Pastor Antônio Carlos, abra os seus olhos. Você já tem 80 anos de idade. Preste atenção, você já deveria ter, a vida já tinha que ter ensinado muitas coisas a você. Não é assim que se resolve as coisas, não é desta forma que se resolve as coisas, tá certo? Você vai se deixar levar por pessoas que têm interesses em processos judiciais? Quanto mais, melhor. Você quer participar de uma coisa dessas? Mas olha, já deixo logo avisado aqui, uma coisa que é muito importante. Processo judicial nunca nos amedrontou, nem nunca nos calou. Vocês já deviam saber disso há muito tempo. E mais, vocês pioram cada vez mais as coisas. O que mais nós temos aqui? A falsa insinuação de envolvimento em quadrilha organizada. Quem insinuou? Foi lida uma peça do Ministério Público, afetando inclusive sua atuação como pastor. Como pastor? Você querer sustentar esse título de pastor, se você não tem nenhum apreço pela palavra de Deus, não sabe conversar, não sabe dialogar,
quer atropelar as pessoas. Da onde que isso é pastor? O que isso tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo? Nem com aquilo que Paulo ensinou em 1 Coríntios 6, tá certo? E aí, agora vamos chegar aqui nos fatos mais interessantes de todos. Os mais interessantes de todos. Tá certo? Olha só. E ele vai provar que ele teve prejuízo por conta do vídeo que já está publicado desde janeiro. O da Maranata Anátema. Aí ele vai dizer que ele teve prejuízo com o vídeo do canal TV Manaim. Por que ele teve prejuízo? Porque, olha só, ele diz aqui, o próprio irmão do requerente apresentou o pedido judicial, número tal, de sua remoção do cargo de inventariante, sob o argumento de que os fatos noticiados no vídeo comprometeriam sua idoneidade para o exercício da função. Eu estou aqui perplexo com isso, não é verdade? O que aconteceu? Ele está dizendo que ele teve um prejuízo. Porque o irmão dele, que deve ter uma idade até próxima da dele, né? Se não tiver 80 anos, deve ter aqui uns 60 no máximo, né? Mas é irmão dele. Está dizendo o seguinte, que o irmão dele entrou lá, eles têm um inventário que está em andamento, né? Eles estão lá disputando herança, né? É o inventário, deve estar disputando, porque um está querendo tirar o outro da administração do inventário, né? Da condição de inventariante, e o irmão dele querendo tirar ele da condição de inventariante, diz que usou o vídeo do canal TV Manaim, e isso foi prejudicial a ele, porque comprometeu a idoneidade dele para o exercício da função. Irmãos, pelo amor de Deus, os fatos são de 2012 para 2013, antes, né, 2012 mesmo. Os fatos foram narrados pelo Ministério Público em 2013, eles foram presos em 2013, eles apareceram no jornal em 2013. Tudo isso que aconteceu, isso aí foi amplamente divulgado. Tá? Até no Jornal Nacional apareceram. Aí agora vem dizer que mais de 10 anos depois, por conta de um vídeo de 2 minutos que narrou aqueles 3 fatos que eu falei para vocês, agora a reputação dele então foi manchada lá na família, e ele agora está correndo o risco de não ser mais o inventariante. Irmãos, para começar, né? Você acha que o juiz que está, vamos dizer assim, cuidando deste processo de inventário, você acha mesmo que vai, por conta daquele trechinho da agora, que foi publicado agora, e não aquele de janeiro de 2025, e não aquele de 2012, agora a sua reputação foi por terra para você ser inventariante? O que é que isso vai prejudicar pastor Antônio Carlos na condição de inventariante? Irmão, que blá 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 mais tosco. Me perdoe, viu, pastor Antônio Carlos? Mas olha, você podia arrumar uma orientação melhor. Irmão, será que o irmão do pastor Antônio Carlos não sabia de nada? Ele estava morando em que planeta? No planeta Terra não era, tá certo? Deve ter ficado lá, fez uma viagem para a Lua, para Marte, nesses últimos anos, nos últimos 15 anos, aí caiu, voltou a nave espacial, voltou para a Terra agora, né? E ele assistiu o canal TV Manaim, que é um canal que não tem visibilidade nenhuma, que não é indicado para ninguém, que nem monetizado é, que o YouTube não tem o menor interesse no canal, porque é um canal muito pequeno, de 1.530 inscritos. Aí, de repente, então, o sujeito viu esse vídeo de 2 minutos agora, e aí o juiz agora vai mudar tudo lá, do inventário lá, por conta desse vídeo. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Tem um mínimo de bom senso. O fato este vídeo, o original, está no canal Maranata Anátema, que é um canal maior, de 19 mil inscritos, que tem um alcance muito maior. Está desde janeiro, 19 de janeiro de 2025. 19 de janeiro de 2025. E só agora ele acha que então que vai prejudicar o inventário dele lá com o canal TV Manaim. Ah, irmãos, né? Olha, você tem que querer dizer assim, não, eu sou ingênuo, absolutamente ingênuo, para poder acreditar numa conversa dessa.
Agora, o pior é que a juíza da causa caiu nessa conversa. Eu não sei se ela caiu nessa conversa ou se, né, diante dessa narrativa aqui, ela pensou o seguinte: bom, então é melhor tirar e vamos resolver isso depois na sentença, né? Talvez ela não tenha nem entendido tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez não, certamente ela não tem nem como entender tudo isso. Esse imbróglio todo, essa estratagema todo, talvez ela não conheça a Igreja Maranata, não saiba quais são os procedimentos da Igreja Maranata. E aí, então, fumos boniures, periculo in mora, e aí, pá, tira o vídeo do canal. E que diferença isso faz se o vídeo tá lá no canal Maranata Anátema, desde janeiro? Que diferença que vai fazer? E aí eu pergunto, qual é o perigo da demora se o negócio tá desde janeiro? Irmãos, só aí você já não poderia conceder essa medida liminar, cautelar. Por quê? Porque se o vídeo já era conhecido desde janeiro, você não pode mais argumentar que há um perigo de demorar a decisão. Já ficou esse tanto tempo todo. Se isso tivesse ter prejudicado, já tinha prejudicado há muito tempo e não tem nenhum prejuízo. O fato dele o irmão dele ingressar lá com um pedido para tirar ele da inventariança, isso não mostra prejuízo nenhum. Agora, se o juiz lá dissesse, não, agora que eu vi isso, eu não sabia de nada disso, eu não sabia dessa conduta do pastor Antônio Carlos, nunca tomei conhecimento de nada, entendeu? Eu vivia aqui dentro do meu gabinete aqui, eu não assistia televisão, eu não tenho internet, eu não tenho rede social, eu não vi nada, e agora eu tô vendo aqui o quê? O Ministério Público, este canal citou aqui o que o Ministério Público disse, e aí e tal. Agora? Irmãos, por favor, né? Qual o perigo da demora? Qual o prejuízo? O juízo inventariante agora, então, descobriu isso agora e vai prejudicar o pastor Antônio Carlos no inventário? Vai prejudicar ele agora por conta disso? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa, né? O que mais que ele diz aqui, ó? Além disso, a divulgação indevida do nome e da função do requerente em associação direta a fatos criminosos. Ninguém fez associação com fatos criminosos, né? Agora, o próprio pastor Antônio Carlos está reconhecendo, então, que aqueles fatos narrados são fatos criminosos? É isso? É isso? É isso, pastor Antônio Carlos? Vamos em frente. O adultério. Olha o que constou na petição do processo do pastor Antônio Carlos de Oliveira. Prestem atenção. Eu vou ler para vocês e você tente entender isso. O requerente foi alvo de veiculação de conteúdo na plataforma YouTube mantida pela requerida, no qual se utiliza indevidamente sua imagem associada a insinuações de adultério. Onde? Em que lugar do vídeo houve alguma insinuação de adultério? Eu tô aqui. Olha, irmãos, isso aqui é o processo que o pastor Antônio Carlos entrou contra o Google para derrubar o vídeo que está no canal TV Manaim. E ele disse isso, não foi eu que disse. Ele disse que o canal TV Manaim, o vídeo que está lá, que a transcrição eu vou passar para vocês, né? Direitinho aqui. Eu quero que vocês me digam onde houve qualquer insinuação de adultério. Onde que está isso? De onde o pastor Antônio Carlos tirou isso? De que lugar ele tirou isso? Que nós insinuamos adultério? Os 3 fatos, eu vou repetir, os 3 fatos que constam do vídeo. A questão dele ser almoxarife, o negócio que ele fez com a Igreja Maranata naquele terreno que ele vendeu para Maranata e a evolução patrimonial e a movimentação financeira incompatível com rendimentos. Esses são os 3 fatos. Esses são os 3 fatos. Agora, insinuações de adultério, não sei de onde o pastor Antônio Carlos tirou isso. Não sei. Se você sabe, deixa aí nos comentários.
tá certo? Então, por fim, dada a repercussão do conteúdo, um canal de 1.500 inscritos, 1.900 visualizações, se não me engano. O direito de resposta revela-se medida necessária. Nem precisa pedir, pastor Antônio Carlos. Nem precisa pedir. É o que a gente mais quer, pastor Antônio Carlos, é que você tenha esse espaço para você dizer a sua resposta, para você dizer que você não era o almoxarife, para você dizer que você não vendeu o seu imóvel para Maranata e para você dizer que a Receita Federal deu a informação errada sobre a sua evolução patrimonial, né? E o banco lá que você movimenta sua conta deu a informação errada sobre a sua movimentação financeira. Dá essa resposta pra gente, pastor Antônio Carlos, nós estamos esperando. Nem precisa pedir, juiz não precisa mandar, tá aberto aqui, ó, aberto para você já o espaço, em qualquer canal que você quiser. Se você quiser no canal do pastor Osiel, que tem mais de 40 mil inscritos, eu falo com ele, você dá a resposta lá, no qualquer canal que você quiser dar a sua resposta, entendeu? Queremos ouvir a sua explicação em relação a estes fatos. Explique pra gente, diga que isso não é verdade, que estes fatos, eles não são verdadeiros, que o Ministério Público inventou. Diga pra gente, pastor Antônio Carlos de Oliveira, Kaká, nós estamos aguardando a sua resposta, tá bom? Irmãos, fico por aqui, que Deus abençoe a todos, fique na paz de Jesus e as informações futuras nós vamos trazer para vocês, sejam quais forem. Enquanto esses processos estiverem em andamento, estaremos aqui para dar resposta. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.